Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Segunda-feira, semana começando, muita coisa para a gente fazer, para resolver. Glória a Deus. Semana comercial começando. Começamos ontem, né? Na realidade, a semana nossa começa no domingo, não é verdade? Quando a gente recebe a palavra que vai reger a nossa semana. Ontem, culto abençoado, a bispa nos ministrou palavra poderosa lá de Joel, né? Joel 3. Depois a bispa ministrou que essa semana será uma semana para quem, né? Uma semana para a gente determinar a nossa vitória, uma semana importante. E eu queria que você visse, se você não teve oportunidade ainda, que você entre e veja aí a transmissão. Amém? Glória a Deus. Pessoal da rádio, muito boa noite com muita alegria. Lembrando que a nossa rádio é a rádio 100% Jesus, 24 horas por dia de louvor. Só interrompe as nossas transmissões. Quando a gente entra ao vivo, para a rádio a gente entra ao vivo. Amém? Queria lembrar vocês, a rádio dá para você baixar o aplicativo. Quem não baixou ainda, que costuma acompanhar a gente pelo Facebook, pela rádio você consegue baixar o aplicativo. Você consegue baixar o louvor, né? Gravar o louvor que está sendo ministrado, as ministrações, enfim. Você consegue compartilhar com uma série de coisas. Isso no sistema Android. Quem não tem o Android, tem o iPhone, aí não tem jeito. Tem que entrar no www.radiohebron.com.br e você ouve o louvor normalmente. A única diferença é que o aplicativo dá para você baixar, fazer algumas coisas aí. Consegue com a tela fechada, enfim, você consegue fazer tudo isso pelo aplicativo. O que é legal? O aplicativo e a rádio consomem menos internet, você não está rodando vídeo, então você consome menos internet. Então, para alguns aí, efeito de pacote de internet, vale a pena. Ok? Quem puder estar no Facebook, amém, glória a Deus. Legal, pessoal? Compartilhe também, por favor, aí, através não só da rádio, mas também do Facebook. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar aqui para vocês sobre a semana da Hebron. Programação da Hebron. Vou pedir desculpa para vocês hoje que a rinite atacou, então talvez eu precise aí, em alguns momentos suar a nariz, aí vocês me perdoem aí, amém? Segunda a sexta-feira nós temos às 8h30 da manhã, palavra do dia, isso hoje, né? Até sexta-feira, das 8h30 até umas 10h no máximo, está terminando. Amém? Segunda a sexta-feira, a palavra do dia, você vai receber a palavra que vai reger o teu dia. Todo dia tem um maná fresquinho que cai do céu, né? Através da vida da bispa e que nos ministra todos os dias pela manhã. Segunda, quarta e sexta, o que nós temos às 18 horas? A luz da palavra comigo. Segunda, quarta e sexta começa às 18, termina às 19, 19h10 no máximo, 7h10 da noite, nós estamos terminando, aí não costumo passar muito desse horário. Tá bem? Até para não ficar muito puxado, não ficar muito extenso, que a ideia é a gente pegar um pouquinho por dia, porque a gente roda 4 capítulos aí, então para que você tenha tempo depois de rever a aula, né, rever a programação, ou até mesmo fazer algumas outras anotações, tá bem? E quem tiver dúvida, por favor, é só entrar em contato comigo aí. Depois do programa, me chama no WhatsApp, que eu puder responder na hora, eu já respondo. Quem não puder, eu vou pesquisar e mandar para vocês. Legal, pessoal? Deixa eu ver quem que está aqui, se aparece quem está conosco. Bom, não está aparecendo ninguém ali ainda para mim. Aparecendo alguma mensagem aí, eu já consigo, às vezes não aparece no Facebook. Bom, pessoal, vamos lá. Terça e quinta nós temos Prefiro Crer às 15 horas, né? Normalmente às 15 horas da terça, e agora a partir da semana que vem, nós não temos mais às 3 da tarde, vai ser às 7h30 da noite. Por quê mesmo que mudou? Mudou porque tinha muita gente que às vezes chegava do trabalho tarde, e aí só depois desse horário conseguia dar um testemunho, às vezes não conseguia durante o dia. Então a gente estava tendo muita dificuldade com relação a isso. A pessoa quer dar um testemunho, só que o horário não bate, está no trabalho, fica difícil, né? E às vezes a internet na rua, ou a pessoa improvisar no lugar fica difícil. Então a gente consegue fazer simultâneo, mas precisamos da pessoa para dar o testemunho. Então, a partir da semana que vem, vai ser de terça-feira às 19h30, ok? E na quinta, normalmente, 3 da tarde. Legal? Então amanhã não temos, né? Começa a partir da semana que vem, próxima terça, então, a partir das 19h30. E de quinta-feira, normal, às 3 da tarde. Quinta-feira, qual a programação que nós temos de quinta? Além do Prefiro que lê às 3 da tarde, nós temos às 19h30 Mulheres Conectadas. A bispa tem ministrado aí, ministrou as mulheres, aí, grandes mulheres aí. Ministrou sexta-feira passada, ministrou a juíza Débora, né? Pedi um minutinho para vocês. Me perdoem aí, mas hoje só Deus mesmo, viu?
Bom, pessoal, e aí, vocês me perdoem aí. Na quinta-feira, então, às 19h30, nós temos Mulheres Conectadas, um projeto que o senhor deu para a Bispa já há muitos anos. Aliás, a Hebron começou com esse projeto, né? E a Bispa está ministrando, toda quinta-feira está ministrando uma mulher. Ministrou Ana, ministrou Joquebede, ministrou Sunamita, ministrou quem mais? Rebeca, e agora, nessa última sexta-feira, a juíza Débora. Eu espero lembrar de todos da semana que vem, né? Aliás, a partir de quinta-feira agora, então nós temos mais uma mulher, não sei, a Bispa falou. Ah, a Bispa acho que anunciou hoje quem que é a mulher. Falou aí que é uma mulher, né, que fez, você não vai dar o mesmo toque que ela, porque senão fica fácil de matar a charada, né? Eu achei até que a dica foi fácil. Nós temos uma mulher importante também, talvez uma das mais importantes, que vai ser ministrada nessa quinta-feira agora. Então, fica ligadinho aí. É um programa a princípio das mulheres, mas que os homens têm participado, né? E têm recebido bênção, como eu recebi também, eu tenho certeza que você vai receber, amém? Então, quinta-feira, encontro marcado, legal? E o pessoal está dando testemunho, toda semana tem testemunho novo, tem gente contando aquilo que viveu, nós tivemos a Rô contando tudo o que ela viveu aí, então toda semana tem o pessoal novo contando testemunho daquilo que viveu. Então, convido a você a estar conosco de quinta-feira também, que é a agenda lotada aí, do começo do dia, né, às 8h30, a Bispa, 3 horas da tarde, prefiro à noite a Bispa ministrar novamente. Então, entrega aí de 24 horas, praticamente no altar do Senhor. E sexta-feira, nós temos, além da palavra do dia de manhã com a Bispa, às 8 comigo, à luz da palavra, nós temos o programa, o Gospel Night com o Bispão aí, o Bispão inaugurou na sexta-feira, com a participação da Bispa aí, um programa que é o Gospel Night aí, para você curtir a noite de sexta-feira. Então, a gente tinha um louvorzão, e o senhor deu a direção para fazer o Gospel Night. Então, não sei se vai ter gente ao vivo, cada semana talvez seja uma novidade aí. Então, sexta-feira passada foi a Bispo do Bispo, foi um grande mover, teve sorteio de camiseta, a Rosângela Lemos ganhou uma camiseta, talvez tenha mais sorteio sexta-feira, não sei até lá o que Deus vai fazer, mas eu espero você sexta-feira ligadinho com a gente às 21 horas. Então o programa já é um pouquinho mais tarde, é 1 horinha de louvor, 1h30 no máximo, aí, participação ao vivo conosco, né? Lembrando que nessa programação, a única programação que não fica gravada é essa do Gospel Night. Por quê? O Facebook não permite todo tipo de gravação de louvor, essas coisas, depois você tem que fazer o quê? Tem que ter direitos autorais, mas então eles bloqueiam, e aí a gente tem problema no Facebook. Então, para não haver isso, a gente acabou a transmissão, a gente já deleta. Então, você pode ver ou pelo Facebook, na hora que estiver online, ou pela rádio, mas somente online. Ok, pessoal? Glória a Deus, desculpa. Bom, vamos orar e vamos iniciar. Nós paramos na sexta-feira, no capítulo 25. Nós vamos hoje aí 26, 27, 28 e vamos ver se a gente consegue chegar até 29. No dia de hoje tem bastante coisa. E na quarta-feira a gente praticamente pega os últimos capítulos aí do livro de Deuteronômio e, como de costume, eu faço um resumo de tudo que nós vimos nesse mês e no livro de Deuteronômio, e a gente começa na sexta-feira já o livro de Josué. Então tem muita coisa do livro de Josué, tem muito conteúdo, embora são 24 capítulos, mas tem muito conteúdo, muita informação, de uma maneira diferente, que vamos entrar um pouco mais na história das conquistas das terras, divisão das terras, então tudo que nós lemos aqui de Deuteronômio, contando aquilo que Josué ainda está, Moisés está participando aqui, né, narrando a história aí. Então, no livro, a partir de sexta-feira, já começa um outro patamar, porque Moisés já morreu, e aí entra Josué, né, o seu sucessor, aí, conquistando as terras prometidas. Então, se prepara para a gente entrar já no livro de Josué na sexta-feira. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos orar, que eu já falei demais. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita, Senhor, nessa noite, Pai. Abre o nosso entendimento para receber essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Que possamos entrar na tua presença limpos de mão e puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como servo do Senhor, coloco a vida dos teus servos em liberdade, Pai, para viver o novo, para viver essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abre o entendimento nesta noite para receber essa palavra. Tira o comichão dos ouvidos, a sonolência, o cansaço, Pai.
Toda apostasia caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Senhor. Que eu diminua cada vez mais, o Senhor cresça, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor seja dado a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, hoje eu peço para vocês muita colaboração de vocês. Vocês me perdoem, mas eu realmente, hoje, por conta da respiração, então talvez, né, seja um pouco diferente aí. Amém? Vamos lá, pessoal. Então, capítulo 26. Deixa eu falar como de costume, deixa eu ver o que nós falamos aqui na sexta-feira. Finalizei falando sobre Amaleque, né, um pouco que seria destruído. Falei com vocês sobre o levirato. Talvez um dos assuntos bem importantes passado por mim na sexta-feira. Por quê? O levirato as pessoas confundem e acham que tem alguma coisa a ver com os levitas e não tem nada a ver com os levitas. O levirato, lembrando que era aquela questão dos judeus, onde se o primogênito lá, o filho, morreu, não, o filho, né, vamos pôr um exemplo, o filho de Jacó morreu, certo? E aí o que acontece? Esse filho casou-se, mas não tinha gerado, não tinha concebido, né, não tinha nenhum filho também. Então, o próximo filho da lista, né, casaria-se com a cunhada para que desse descendência, para que não morresse a descendência desse filho. Até que houvesse prosperidade aí e a linhagem fosse aumentando. Então, o que acontece? Era uma lei daquela época. Então, quando aconteceu, a gente viu uma situação lá atrás, né, com o povo de Israel, em Gênesis, eu ministrei isso para vocês. Então, não é novidade. Falei sobre o levirato naquela época. O que acontece? Judá, lembra que um dos filhos dele, lá o que acontece? Morreu, depois a mulher teve que teve uma relação com outro filho dele. O filho, por saber que o filho que estivesse com ela não ia dar origem para ele, deixou o sangue cair no chão, fez de tudo para não ter relação com a mulher, e no fim acabou morrendo também. Ele morreu. E logo, na sequência, tinha um outro filho, era mais novo, não ia casar com essa mulher. O pai falou: olha, espera ele crescer, assim que ele tiver maior, dou a mão dele para você. E o pai também não fez nada disso. E aí, nessas vidas, a mulher volta para a família dela, e lá na frente a gente vê que ela acaba se envolvendo com o próprio sogro, e tem a descendência aí. Tudo isso eu ministrei para vocês lá em Gênesis. Então, só para vocês lembrar que é assunto que nós já conversamos sobre isso. Falei acerca do que se perdeu, né, que não podia usurpar nenhum irmão, né, uma ideia que era. Se você guardar, se achar alguma coisa do seu irmão perdido, você vai guardar, e com a chance do seu irmão você devolve. E sobre emprestar a juros, tudo isso, então, nós vimos na segunda-feira, amém? Capítulo 26, vamos ler o versículo do 1 ao 3 aí. Ao entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás da primícia de todos os frutos e o solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás um cesto. E irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Dirás ao que naquele dia for sacerdote e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrarei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Aqui, então, é as primícias da terra, o povo já chegando na terra, aqui está declarando a lei. Quando o povo chegasse na terra, ia colher os primeiros frutos, e a primícia tinha que ser entregue para o Senhor no arraial, lá na congregação. Isso tudo, como eu disse para vocês na sexta-feira, na central, né? Amém? Depois da semeadura na terra e da colheita dos primeiros frutos, devemos entregar a primícia na casa de Deus. Isso era princípio espiritual. Naquela época é diferente hoje. Então a gente vê muito aí, a bispa já ministrou sobre isso, a gente já viu alguns exemplos, inclusive dos filhos da bispa, que sempre fizeram isso. Antes mesmo de entrar no emprego, eles já entregavam a primícia antes. Olha assim, se eu não puder entregar, nós tivemos inclusive uma das moças aí na Iblon que entregou antes mesmo. Eu tenho um receio, não vou falar o que não veio ao caso, de não conseguir entregar meu dízimo mês que vem, um valente de Davi. Ela falou que ia entregar antecipado. E aí, o que aconteceu? O Senhor abriu uma porta de emprego para ela. E no caso dos meninos, eles sempre consagraram o quê? O primeiro salário eu vou entregar a minha primícia para o Senhor. O primeiro fruto daquele trabalho eu vou entregar. E é exatamente o que está aqui. E eles viveram
milagres aí, o Marquinhos entregou, o Lucas sempre entregou também. Então está aí uma primícia, isso é um princípio espiritual. Tudo entrega ao sacerdote que acolheria e entregaria diante do Senhor. Isso era princípio naquela época. Amém? Versículo 5, olha o que diz aqui. Então satisfará perante ao Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes aparecer foi o meu pai e desceu para o Egito. E ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande e forte e numerosa. O que significa esse arameu? Aqui na realidade, segundo os estudos, era um semita depois da Síria. Por isso que fala aqui desse arameu. Era uma referência a Jacó, pois a moradia, a gente sabe que a descendência dele se multiplicou, né? Pois a moradia de seus antepassados se localizava em Harã. E a família de Jacó sofreu grande fome, que assolou inclusive Canaã, o que talvez indique o termo que cita aqui de miserável, mas ele sobreviveu, evidentemente. E nesta terra peregrinou com pouca gente, pois havia apenas 60 membros da família do patriarca. Mas durante o tempo que ficou no Egito, tornou-se grande nação, né? Poderosa e numerosa. E evidentemente a gente lembra que José foi buscar o pai, não lembra que trouxe o pai do Egito, foram viver na terra de Gósen, viveram lá. Só o pai foi acrescentado de 17 anos de um tempo muito bom, de viver no melhor daquela terra do Egito, que era a terra de Gósen. Então o que acontece? Ali a Bíblia relata que eles tinham de membros da família, eram 70. E se multiplicou, aí a gente lembra que lá, no último capítulo de Gênesis, e o primeiro de Êxodo, olha para você ver, de um capítulo para o outro, de um livro para o outro, se passaram mais de 400 anos. E aí se multiplicou todo esse povo que saiu do Egito, aí, que andou na terra prometida, aí no deserto, é tudo de Jacó, esses 70 familiares aí. Olha nesses 400 anos, quanto eles cresceram, e diz os números aí, poderiam chegar até 5 milhões de pessoas. Então, eu já vi estudos que falam de 3 milhões de pessoas, que 3 milhões de pessoas, 2 milhões, é muita gente que se transformou nesses 40 anos. Agora, você fala, bicho, mas é muito. Se você pegar também no livro de Êxodo, então a gente tem que prestar atenção, antes da gente questionar ou criticar alguma coisa na Bíblia, nós vamos ler. Nós só temos que ler. E Êxodo, me recordo, inclusive, quando Faraó dá ordem para matar lá os filhos de Israel, porque eles estavam se multiplicando, e mataram-se os homens para quê? Para que as mulheres passassem a se casar com os povos egípcios. Por quê? Lá cita que elas eram muito fecundas, né? Então as mulheres ali, conforme elas praticamente terminavam a gravidez e entravam de outra. Então, o que acontece? Elas eram fecundas, então ali não tinha esterilidade nenhuma. E as mulheres egípcias tinham uma certa esterilidade, não era com a mesma frequência, com a mesma rapidez. Então, o que acontece? Por aí você consegue entender como que esse povo se multiplicou nesses 400 anos. Não teve milagre, logicamente, a fertilidade que o Senhor tinha depositado sobre esse povo. Então, você consegue entender que, às vezes, antes de você criticar o número, vai buscar os estudos aí. Quando você vê, às vezes, na internet, tem gente que viaja na internet, então você vai ver algumas coisas. Então, busca fontes e referências, né, que sejam realmente muito próximos da verdade, ou daquilo que realmente tem coerência. Amém? Depois de relatar do fato dos egípcios terem maltratado o povo hebreu, mas também que o Senhor os tirara, né, de lá com uma poderosa mão. Então, além de falar do tempo que eles viveram no Egito, o Senhor relata também que tirou eles lá com a sua poderosa mão, com sinais, milagres, e os trouxeram para uma terra que mana leite e mel. E agora estavam trazendo as primícias do fruto da terra diante do Senhor. Ou seja, o Senhor tirou eles lá do deserto, salvou eles, colocou eles numa terra que mana leite e mel, e agora eles estavam comendo do fruto daquela terra. Lembrando que, quando eles entraram na terra prometida, passou a comer do fruto da terra, evidentemente parou de chover, né, o pão, né, aquele negócio de cair do céu, acabou as codornizes, acabou tudo isso, porque agora eles vão comer do fruto da terra, uma terra que o Senhor tinha dado que mana leite e mel. Então eles iriam produzir lá e estavam entregando, inclusive, a sua primícia aqui. Amém? Então, uma oferta de gratidão estavam trazendo ao Senhor. E essa oferta possui o poder de abençoar uma extensão que nós naturalmente não compreendemos. Então, quando você entrega uma oferta e você vive um milagre, você consegue entender o que é o poder
de uma oferta, de uma entrega diante do Senhor. Amém? Vamos falar sobre dízimos agora. Jaque, boa noite com muita alegria. Agora apareceu aqui para mim, eu vou falar rapidinho aí, tá, pessoal? Só para mim. Jaque, boa noite com muita alegria. Biscom, boa noite com muita alegria. Jaqueline Rodrigues, boa noite com muita alegria. Chile, boa noite com muita alegria. Boa noite aí, Mococa. Eliane Assis, boa noite com muita alegria. Boa noite, Guarulhos. Todo o pessoal de lá. Deixa eu ver aqui. Inalda, boa noite com muita alegria. Valéria, boa noite com muita alegria. Boa noite, Mogi. Mogi das Cruzes agora. Maísa, boa noite. Mococa, com muita alegria. Boa noite a todos aí com muita alegria. Legal, pessoal? Vamos lá. Então, agora eu vou falar sobre dízimo, que é o título que está aqui na minha Bíblia, no capítulo 26. Vamos ler do versículo 12 e 13 aí. Quando acabares de separar todos os dízimos das tuas messes, ou seja, da tua plantação, né? Messe significa aqui seara, tá, pessoal? Tudo aquilo que você plantou lá, tudo está na seara. No ano terceiro, que é dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, para que comam dentro de suas cidades e se fartem. Aqui lembrando, depois de separar todos os dízimos da tua besta, da tua seara, no ano terceiro que é o dos dízimos, então os dará aos levitas. Então preste atenção aqui. Durante os 2 primeiros anos, o dízimo anual deveria ser levado ao santuário central, conforme está lá em Deuteronômio 14. No terceiro ano, entretanto, o dízimo seria armazenado para distribuição entre os pobres. Então, uma das preocupações, a gente vê aqui muito o senhor falando com isso, e eu até comentei em um dos dias aí da semana passada, falando do quê? Que se seguisse aquela mesma linha do que está escrito aqui, já haveria pobre hoje. Porque você vê que o Senhor falou, inclusive na sexta-feira eu estava ministrando, que o camarada podia passar lá e se ele tivesse um fruto no chão, ele poderia pegar e se alimentar. O pobre, o estrangeiro, o forasteiro que estava passando por viagem. Logicamente o cara não podia pegar para armazenar, para levar para vender ou para comer na viagem. Era quando ele passasse naquela plantação, tá com fome, ele vai lá e comia. Inclusive, o povo hebreu era orientado de quê? O cara tava, sacudiu lá, caiu as oliveiras lá, caiu tudo bonitinho. O que não caiu era para ele deixar lá. Não era para ele ficar sacudindo até tirar o último. Era para ele deixar justamente que o pobre passasse depois ter como se alimentar. Então, você vê a preocupação com relação aos pobres. Então, no terceiro ano, entregava esse dízimo, né, essa plantação, essa colheita entre os pobres. O israelita que tivesse pago seu dízimo de 3 anos, a porção sagrada, teria que entregar então nesses 3 anos. Deveria declarar publicamente que obedecera ao mandamento do Senhor e mais, devia confessar que sua oferta não for exposta à contaminação cerimonial, especialmente aqueles que associada com lamentações pelos mortos. Então, que o cara entregasse e declarasse que ele não tinha feito nada de errado, nem muito menos vestido com os mortos, que era proibido naquela época. Desculpa, pessoal. Então, o cara tem que entregar a oferta lá e deixar muito claro tudo isso, que ele não fez nada de errado, amém? Exortação pela obediência. Vamos ler versículo 16 ao 18. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esse estatuto e juízo. Guarda-os, pois, cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus mandatos e os seus juízos, e dará ouvidos à sua voz. Senhor, hoje te fez dizer que serás um povo seu e próprio. Te fez dizer-lhes que serás por seu povo e seu próprio. Como te disse, que guardarás todos os seus mandamentos, para que assim te exaltarem louvor e renome e glória sobre todas as nações que fez, para que sejais povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Então aqui, a lei agora fora dada em sua totalidade e responsabilidade de Israel observá-la
em seu pacto com Deus. Então, aqui lembrando que o camarada tinha que lembrar, primeiro, da promessa, da aliança, dos mandamentos, dos estatutos que tinha que ser perpétuo, que ele tinha que guardar. Então, era a responsabilidade do camarada, se ele quisesse viver bem, guardar aí os estatutos aí. A responsabilidade era dele de manter essa aliança, até porque Deus não rompe aliança com ninguém. Capítulo 27 começa o terceiro discurso de Moisés. Amém? Então, o terceiro, um solene promulgação da lei. Aqui ele vai novamente falar da lei. Lembrando que Deuteronômio fala muito da lei, porque Moisés está repetindo a lei para a nova geração. Ok, pessoal? Então, aqui é o penúltimo discurso aí de Moisés, ainda falando com essa nova geração, antes que ele fosse levado embora, né? Fosse junto do pai. Solene promulgação da lei. Os anciões de Israel se ajuntaram a Moisés e, neste ponto, agora trata-se de uma declaração conjunta do que demonstrava ser uma solidez da revelação de Deus por intermédio de Moisés. Assim que passassem o Jordão, deveriam levantar pedras grandes para servir-se de memorial. E isso a gente vai ver no livro de Josué, que eles de fato, eles estão aqui, olha, passou o Jordão, eles levantaram lá, né, onde os sacerdotes ficaram parados enquanto o povo passava, levantou-se 12 pedras ali, representando uma de cada tribo, e também quando saíram, eles entregaram, fizeram esse monumento, essa entrega, essas pedras, representando as 12 tribos, que ali seria para o memorial do que passasse ali, e eles iriam contar para os filhos que ali tinham passado a pés enxuto, contar toda essa história, que ali também se entregaria no holocausto, nós vamos ver lá em Josué. Amém? Nessas pedras, as leis de Deus deveriam ser escritas. Presta atenção aqui, as leis deveriam ser escritas na pedra, e tem um porquê nas pedras e não nenhum outro instrumento. Essas rochas tinham de ser pintadas com cal, conforme comandos e as cairas, para que, se por escritos, fossem nitidamente vistos sobre o fundo do branco. Seriam levantados no Monte Ebal, que ficava ao norte do Monte Gerazim. Entre os dois estava a cidade de Siquém, e esses dois montes se situavam no centro de Canaã. Então tinha que ficar ali as leis escritas, as pedras com cal, para todos que chegassem à lei. Portanto, ali ficaria um altar ao Senhor com instruções específicas de não usar o trabalho de ferro, porque era um trabalho comumente das sociedades pagãs, lá dos outros reinos ali próximos, mas não era para ser usado pelo povo hebreu. Inclusive, não era uma habilidade de Israel também, esse trabalho com ferro, afinal eles eram escravos, não tinha habilidade para nada disso aí. Mas para outros povos do Oriente Médio, sim, era uma habilidade normal. Por isso, o Senhor rejeitou o altar trabalhado e impressionante. Para que fosse algo impressionante, para ver de longe, não era nada disso. Essa não era a ideia do Senhor. Ele preferiu um altar de pedras, ou seja, de rochas brutas que foram trabalhadas. Talvez um altar muito elaborado desviasse a atenção dos adoradores a Deus. Então, não era para chamar tanta atenção, mas era para explicar qual era o significado daquilo ali. A importância era muito maior do que estava escrito do que o altar provavelmente disso, se tivesse ouro em volta, alguma coisa assim, mas o que estava escrito. A preocupação de ouro e prata foi usada no tabernáculo, e a gente já falou sobre isso. Essas pedras deveriam também ser entregues ofertas pacíficas. Então, quando eles chegassem lá, também entregar ofertas pacíficas, como nós vamos ver lá em Josué. Amém? Maldição no Monte Ebal. Vamos ler aí, versículo 11 a 14. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerazim, para abençoares o povo, esses, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Esses para abençoar estarão sobre o Monte Ebal, Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra de artífices, e a puserem em lugar oculto, todo o povo responderá: amém. E aí ele começa falando sobre a maldição, e eu anotei algumas para citar com vocês aqui a relação de maldições. Bom, maldito o homem que, primeira coisa que nós acabamos de ler aqui, que construísse de fundição a imagem, ou seja, a idolatria
a gente viu que a idolatria aqui era proibido, né? Então não podia, e o Senhor estava deixando claro aí que era maldição. Desprezar o pai ou mãe era maldição. Ganância, mudar o marco seria mudar o limite do território. Então, na hora que fosse distribuir as terras por sorte, nós vamos ver lá os símbolos mais para frente, não podia lá o cara ir lá e mudar a marca dele, vou colocar 2 metros para lá, 100 metros para lá, para pegar mais terra do meu irmão. Então isso era maldição. Maldito aquele que fizer o cego errar, quer dizer, o cara sabe que o outro camarada é cego e tentasse tirar proveito, que não agiram humanitariamente com o irmão, quer dizer, a gente já viu aí o cuidado com os pobres, né? A imoralidade com relação à irmã, madrasta, sogra ou até mesmo animal. Ferir o próximo em oculto e aquele que aceitar suborno para matar inocentes, são alguns dos que foram citados aqui. Amém? Vamos ler o versículo 26. Versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então aqui a gente vê que maldito é aquele que não cumpre as palavras. Aqui, ó. Maldito é aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então presta atenção, a pessoa está dizendo sim. O que não as cumprir, porque aquele que não tiver cumprido, maldito é. Então, muito cuidado com isso aqui. Isso é lei, pessoal. Está escrito aqui, estou falando de lei. Vamos lá. Capítulo 28. Esse capítulo é um capítulo que fala sobre as bênçãos. Então, muito se fala sobre a administração, as bênçãos de Deuteronômio 28, a maldição de Deuteronômio 28. Então, está exatamente aqui. Uma parte delas, em resumo, está lá em Levíticos, capítulo 26, e também um pouco em resumo de Deuteronômio 7. Mas eu quero ler com vocês aqui no capítulo 28, versículo 1 ao 3, nós vamos falar sobre algumas delas aí. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na tua cidade, e bendito serás no campo. Ou seja, bendito seria na cidade, no caso aqui, se referindo à casa do camarada. Porque é o campo onde vinha a produção deles, né? Onde vinha a colheita, e a cidade seria a casa deles, o arraial, propriamente dito. Então aqui tem algumas bênçãos oriundas do que? De você para guardar, preservar a lei. E não são poucas. Então, às vezes a gente fala, poxa vida, é tão difícil guardar as leis. Meu, guardar as leis significa bênçãos futuras. Né? Garante várias coisas delas. Deus abre o homem o caminho da bênção e da maldição. Quem escolhe qual será trilhar, qual vai trilhar é o homem. Então, veja, aqui nós vamos falar, vamos começar agora sobre as bênçãos, depois vamos falar sobre as maldições. E aqui, que se você vai trilhar uma ou outra, a opção é tua. Então não dá para colocar a culpa no irmão ou no outro. Lembre-se que a salvação é individual. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho vivido as mesmas por causa da minha esposa, por causa do meu esposo, por causa do meu filho, por causa... Tem desculpa para tudo, mas lembre-se que a salvação é individual. E as bênçãos, ela está atrelada àquele que cumprir. Está dizendo aqui, aquele que cumprir vai viver algumas bênçãos. Quais são elas? Vamos lá. Bendito será o fruto do ventre. O que é o fruto do ventre aqui, né? Primeiro, falando de esterilidade, aqui quebra a esterilidade em todas as áreas aqui. Bendito será ao entrares e ao sair. Entrou, sair de casa, do trabalho, aonde você for, você será bendito. Que é mais bênção do que essa? Bendito serão os teus celeiros, aonde colocar as mãos. É você chegar na sua casa, não está faltando mantimento. É você olhar a conta bancária, não está faltando dinheiro. Olhar a carteira, não está faltando dinheiro. Aonde você colocar as mãos, ali prosperar, ali avançar. Preste atenção. Todos verão os que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Todos vão saber que você é escolhido do Senhor, que você é separado, que vão temer você, porque sabe que se mexer com você, estão mexendo com o Senhor. A ira do Senhor se acende.
Deus é maravilhoso, é benigno, é longânimo, é azado, né? Mas é fogo consumidor. Então as pessoas vão temer. Aquilo que muitas vezes o ímpio tem medo, quando mexe com o servo de Deus, muitas vezes você não tem medo de pecar, de ir contra a palavra do Senhor, sendo servo de Deus. Aqui está falando de bênção. O ímpio às vezes tem medo. Por que você não tem? Por que não preserva a lei? Olha o que está dizendo, e mais. Todos, aqui o Senhor dará abundância de bens, ou seja, você terá casa, terá carro, terá outros bens, quer dizer, não vai faltar bens na tua vida. E isso é garantia, Deuteronômio capítulo 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Você emprestará a muitos. Quantas vezes você recebe essa palavra, vocês vão altar? Que o Senhor está mudando a tua condição. Nós vimos aí a palavra de Joel, que está regindo o nosso mês aqui em Hebron. O Senhor falou que vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. E ainda vai te dar condições, inclusive, de emprestar a muitos. Presta atenção. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Então é cabeça, não é cauda. Cauda é aquilo que depende da cabeça para onde vai, para onde não vai. Você é cabeça. Você é que determina para onde vai. Você é a cabeça da tua casa, cabeça do lar, do trabalho. Você que determina para onde vai ou para onde não vai. Isso é bênção. Vamos ler lá, versículo 14. Então isso aqui eu falei das bênçãos. Resumo, tem mais. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servir. Aqui está o último recado. As bênçãos estão aqui, então você não vira nem para a direita, nem para a esquerda, está te garantindo aí, você vai ver o melhor dessa terra. Agora, se desviares, aí tu te preparas. Castigo da desobediência, está lá em Levítico também 26, 14 a 46, bem resumido, aqui nós vamos entrar no detalhe um pouquinho mais. Vamos ler o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aqui está dizendo que se você não guardar os estatutos, a maldição vai vir sobre ti. Não, mas eu vou correr, elas vão te alcançar. Isso está garantido aqui. Se você não guardar os estatutos, a maldição vai te alcançar. Então, antes de você reclamar, de falar contra Deus, de blasfemar, lembre-se que a desobediência traz toda essa dor. A desobediência traz tudo isso que eu vou falar para vocês agora. Essa é a desobediência, né? O que o Senhor faz? Você desobedeceu, então o caso da desobediência. É como se fosse uma multa, tá aí a multa, você pagar. Maldições, quais são elas? Maldito serás na tua cidade, ninguém vai te suportar, todo mundo vai ver o quê? Que você é aquele que infringiu a lei. Sabe quando você anda e parece que está todo mundo olhando para você? Tem um X nas suas costas? É exatamente isso. Maldito será o cesto da tua maçadeira. Você vai produzir, estraga, não consegue vender. Sabe aquele negócio que você fala, poxa, eu não acredito que eu perdi toda a produção de um mês, eu não acredito que eu perdi toda a produção de um dia. É isso, a tua maçadeira quebra. Ah, eu vivo do carro, o carro quebra, você não consegue trabalhar com o carro. Ah, eu dependo de uma máquina para entregar minha produção, a máquina quebra, é tudo isso. Presta atenção. Maldito o fruto do teu ventre e das tuas crias. Olha, filho, dando problema. Olha tudo que você coloca, dá problema. Presta atenção. Maldito será ao entrares a sair. Sempre tem problema na hora da entrada, tem problema na saída, não é aquele negócio, se não for na entrada vai ser na saída. Aí, na entrada e na saída começa a ter problema. Presta atenção. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusões. Presta atenção. O Senhor mandará pestilência sobre as tuas terras. O Senhor ferirá tísica, ou seja, tuberculose e febre. Aqui fala, inclusive, a maldição sobre doença, sobre enfermidade. Presta atenção, não é só enfermidade na alma, não. Aqui enfermidade no corpo. Presta atenção. O Senhor fará cair diante de ti, fará você cair diante dos teus inimigos. Presta atenção, você lá prostrado diante do inimigo fazendo o que quer com você. O seu cadáver será por alimento de aves. Aqui naquela época, colocava lá o camarada na boca, ninguém dava conta, e as aves comiam ele. O Senhor ferirá com loucura, vai ficar maluco. Não faz, aí a gente vê quadro depressivo, a pessoa ficando maluca. Aqui.
Esse quadro que entra e a pessoa fica tão maluca que não consegue saber se está indo para cá, se está indo para lá. Tudo que faz é tudo atrapalhado, porque espírito de loucura. Você fala com a pessoa não te ouve, não entende. Quando ouve, não entende. Ou então também, às vezes, nem ouve. Então é espírito de loucura, atormentado. Terá mulher, porém ela se deitará com outro, que é pior do que isso. Aí não vou nem usar o termo, mas deixa pra lá. Mas aqui, olha só, o homem e a mulher, olha a situação que é habilitada naquela casa. Serás oprimido, pressão o tempo inteiro. Lembra Davi passando por algumas pressões? Só que lá a situação dela, sobre ele era diferente, mas olha a pressão que ele passou, casa sitiada. Nós vamos ver o povo sitiado por muitas vezes aqui, clamando por socorro, presta atenção. Serás, comendo o corpo, por dentro e por fora. Plantará, porém, colherá pouco. Até consegue colher, mas não é suficiente para pagar dívida, não é suficiente para entregar o dinheiro, não é suficiente para nada. Tamanha a escassez que é. O fruto da sua terra será devorado pelo gafanhoto. Quando você fala de uma produção bonita, consegui até olhar lá, os pastos estão verdejando, tem um monte de coisa para colher. Só que antes que você colha, passa o gafanhoto e leva tudo. Presta atenção. Não serás por cabeça, sim por cauda, não manda nada. Fala, ninguém dá ouvido. Quem manda que é a cauda, aquilo que era para ser governado por você, coordenado por você, hoje mais o contrário, está te governando, te coordenando, está ditando a regra naquilo que você é que tem que ditar a regra. Presta atenção. Todas essas as maldições oriundas da desobediência. Versículo 48, vamos ler lá. E assim como fome, como sede, como nudez e como falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti, sobre o seu pescoço porá um jugo de ferro que até te haja destruído. Jugo é aquele igual do boi lá, vai ter que andar junto com o outro, é um jugo desigual. Vai andar no que o outro anda, você está andando também. Todas as maldições da desobediência. Quem não serve ao Senhor com alegria e bom coração na abundância que vive, servirá aos seus inimigos na fome, na sede, na nudez e na mais extrema miséria. Presta atenção. Serve ao Senhor. Se você for servir ao inimigo, você vai servir ele, mas é com miséria, passando dificuldades. Às vezes você acha que a pessoa está servindo a Deus, não está, está servindo a Satanás. Está na abundância? Não. Você se engana. Não tem abundância, não. Está passando dificuldade. Tudo que trabalha é para pagar Satanás. Presta atenção. Vale lembrar que muitas dessas situações foram vividas pelo povo devido à desobediência. Nós vamos ver aí, ao longo desse ano que vem, nas ministrações, que o povo passou muita dificuldade por conta da desobediência. Desobediência do quê? Dessas leis. Ficaram sitiados, assolados pelo inimigo, angustiados, onde chegaram a comer seus próprios filhos. E eu citei um caso, inclusive, de um dos reis, que comeu o próprio filho, entregou outro, entregaram o filho para o holocausto. Olha tamanha loucura que estava o povo. Então, parte de tudo isso, de desobediência, aqui, as maldições que vieram, nós vamos ver o povo vivendo tudo isso aí, né, mais para frente. Muito sério mesmo. Era um quadro profético da desolação e degradação que Israel viria a ser reduzidas. As maldições recaíram sobre os israelitas pela desobediência, que eram inversamente proporcionais às bênçãos que eles recebiam caso ouvissem a voz de Deus. Então, as bênçãos eram maravilhosas, mas também as maldições da desobediência também vinham nas mesmas proporções. A finalidade da lei de Deus era levar aos homens o temor de Deus, que sendo princípio de toda a sabedoria, que é a fonte vital da vida humana. O Senhor espalharia, a desobediência traria não só uma derrota, mas também o exílio. E nós vimos que o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico, fora o cativeiro assírio, onde eles foram espalhados aí por todos os povos daquela época aí, sitiaram, fizeram acontecer. Quando o Senhor fala voltar ao Egito, refere-se a voltar à escravidão que ele já tinha libertado todo o povo. Versículos 64 a 68. Vamos ler aqui. Ao Senhor nos espalhará entre todos os povos de até outra extremidade da terra e servirá ali a outros deuses
que não conhecesse, nem tu, nem teus pais, servirás de madeira e de pedra. Nem ainda entre as nações descansará, nem a planta do seu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços, e desmaia a tua alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera a noite. A noitinha dirás, quem me dera ver amanhã. Isso pelo que tirás do teu coração, pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito e em navios pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás. Serei ali oferecido por venda como escravos e escravos dos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Aqui falando sobre tudo que eles iriam colher, fruto da desobediência e a volta, como se estivesse voltando realmente para o Egito. Na realidade, o que ainda hoje vivemos, muito inclusive, conhecendo ao Senhor e a palavra, o que surpreende a muitos por achar que isso é apenas um ímpio, quando na realidade é todos nós, fruto da desobediência. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou parar no capítulo 28, a gente já tem o 29 aí, deixa eu ver que hora que é. Eu vou pedir porque eu estou sem condições e eu não quero ministrar o capítulo 29, começa o quarto discurso de Moisés, que Deus faz uma aliança com o povo. E aí a gente retorna na quarta-feira, eu faço o capítulo 29, se precisar eu dou mais um retorno no capítulo 28, a gente faz 29 até 34, são capítulos pequenininhos, e aí eu faço um resumo para todos vocês. Ó. Esse capítulo curtinho aí, e a gente faz o resumo do capítulo do livro de Deuteronômio, amém? Eu pedi desculpa para vocês, mas realmente está bem ruim, e eu não vou entregar minha oferta de qualquer forma, amém? Glória a Deus. Eu vou orar com vocês aí, abençoando. Falta 5 minutinhos aí também, em nome de Jesus. Só para a gente não correr com nada aí, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, por tudo que o Senhor nos ministrou, Pai. Recebe a minha oferta, recebe a oferta do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, visita poderosamente a cada um, Senhor. Quero te pedir, Deus, visita, renova, restaura a vida do teu povo, Senhor, aquele que vai ouvir a ministração ainda na retransmissão, Senhor, toca, cura, liberta e restaura o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra possa se multiplicar, Senhor, que chegue aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer na minha vida, na vida dos teus servos, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Peço novamente desculpa em nome de Jesus. Quarta-feira nós estamos de volta aí, capítulo 29 até o 34 e o resumão que tudo de Deuteronômio. Amém? Glória a Deus, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Lembrando que colocou aí pedido de oração, eu pedi o bispo, eu estou aqui, já para estar anotando. No outro dia a gente coloca no programa assim, eu vou estar anotando também em particular. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.